capítulo 10, né? A gente finalizou o capítulo 9 na semana passada e hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 10. É um capítulo bem interessante, bem famoso também, não sei se vocês já leram. Amém? Todos acharam? Josué, capítulo 10. O que tem aí no título para vocês? O que, dona Dora? Muito bem, é tudo isso aí. Dia que o sol parou, Gibeão contra 5 reis, Gibeão contra 5 reis. Mas vamos ler. Sucedeu que Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e o seu rei o que fizera com Jericó e o seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. E ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante quanto uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Lax, e a Debir, rei de Eglon. Venham para cá e ajude-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então, os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e os atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone o seu servo, venham depressa, salvem-nos, ajudem-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se reuniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros, e disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que ele pôs em grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu, o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que a espada dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, para sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. E o sol parou, e a lua se deteve, e até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvidas, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Vamos orar? Senhor, nós glorificamos a Ti nessa noite e declaramos que essa aqui é a Tua palavra. Cremos que ela é inerrante, cremos que ela é infalível, cremos que ela é viva e eficaz, Senhor. Te pedimos humildemente nessa noite, fale conosco, abra os nossos olhos, abra os nossos corações, nos traz arrependimento, nos disciplina e nos prepare para a Tua boa obra, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ver aqui muita coisa legal, né? Muita coisa interessante no livro de Josué que vai chamar muita atenção da gente. E para a gente começar a entender aqui, Josué capítulo 10, depois da travessia do Rio Jordão, nós passamos ali pela
derrota de Jericó, né? Na verdade, os israelitas derrotaram o povo de Jericó. A de Jericó, ela foi ali uma cidade que foi entregue na mão deles. Passamos ali por Ai, vimos também os gibeonitas enganarem os israelitas, e por meio desse erro, os gibeonitas alcançaram favor e misericórdia de Deus, como a gente viu nas duas pregações passadas, e agora eles habitam no meio dos israelitas. E hoje, no capítulo 10, nós vamos ver, de fato, os israelitas irem para uma grande batalha, porque até então, como a gente sabe, Jericó ela foi entregue ali nas mãos dos israelitas milagrosamente. E Ai, eles perderam ali a primeira luta, porém conseguiram conquistar a cidade na segunda luta, porém o povo não era um povo tão grande quanto o que está acontecendo agora. E em Gibeon houve aquele acordo, né, sem guerra, mas agora é diferente. Agora eles vão enfrentar uma coalizão, né? Eles vão enfrentar ali uma aliança de 5 reis de Canaã. E isso é verdadeiramente um grande exército. Então, até então, eles ainda não tinham enfrentado ali um exército tão grande, né? E o que acontece hoje, no que a gente vai ler, é que eles vão enfrentar 5 reis de uma vez só, aqui nos relatos do capítulo 10. Vamos ler do verso 1 a 2? Vai dizer assim: sucedeu que Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué ele tinha conquistado a cidade de Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai o seu rei o que fizera com Jericó e o seu rei. E o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel, estava vivendo no meio deles. E o seu povo, e ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois os gibeonitas eram tão importantes quanto uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Percebam que aqui no início, ele fala de Jerusalém. Se a gente for parar para prestar atenção a partir de agora, essa é a primeira vez que eles falam de Jerusalém aqui no Antigo Testamento. A primeira vez que falaram de Jerusalém foi lá em Gênesis, quando ele se retrata de Melquisedeque, rei de Salém, que essa Salém era Jerusalém. Porém, o nome de fato, Jerusalém, só aparece agora aqui em Josué capítulo 10. Mas essa Jerusalém, que hoje é liderada pelo rei Adonisedeque, essa Jerusalém ainda não é a Jerusalém que a gente conhece aqui no Novo Testamento, né? A boa Jerusalém, que é onde eles vão tomar posse, e vai ser ali a grande Jerusalém. Porém, essa Jerusalém hoje aqui, no capítulo 10, ela ainda é um povo rival, e ela só vai se tornar aqui um lugar onde eles vão habitar e vão viver somente no reinado de Davi, mas enquanto isso, ela é uma cidade inimiga. E quando o rei de Jerusalém ele soube desse tratado de Gibeon com Israel, ele ficou com medo, pois ele já tinha ouvido falar da fama dos israelitas. Os israelitas eram um povo que estava com o Senhor, que vinha juntamente com o Senhor, que tinha entrado em uma entrada triunfante ali na cidade de Canaã, né? Que a gente viu, eles passaram a seco por meio do Rio do Jordão, abrindo ali essa entrada histórica com um grande milagre. Vimos também o ataque, na verdade, as muralhas de Jericó caindo sobre eles milagrosamente. Também vimos ali eles derrotando na segunda batalha o povo de Ai. E aí agora, né, eles têm aí um tratado, eles fazem um pacto de paz com Gibeon, que também era uma cidade que tinha grandes homens guerreiros, e também não era uma cidade razoavelmente pequena, era uma cidade maior do que a cidade de Ai, que eles tinham enfrentado da última vez. E aí, olhando para tudo isso, eles ficaram com medo. E aí, o que eles fizeram? Opa, a gente tem que fazer alguma coisa, porque as coisas estão a cada dia mais crescendo, e daqui a pouco vai chegar aqui. E aqui, o rei de Jerusalém, que era um homem esperto, ele olhou que tudo isso estava acontecendo, e ele agora vai querer se prevenir, ele agora vai querer fazer alguma coisa. Há estudiosos que falam que as vitórias de Israel não eram proporcional com a sua entrada triunfante e milagrosa em Canaã. Eles estavam ociosos ali em Gilgal. Porém,
os impacientes que viviam ali naquele povo, eles poderiam dizer assim: poxa, por que que Josué não avança? Por que que Josué não vai para frente, bota as coisas para funcionar? Eles poderiam julgar aquele homem por ser um homem preguiçoso. Eles poderiam julgar esse homem por ser um homem covarde. Eles poderiam também julgar esse homem por uma falta de disposição, porque se eles tinham Deus, se eles tinham um bom exército, se eles tinham confiança naquilo que eles estavam fazendo, por que não atacar? O porquê não ir direto ao ponto, ir ao centro, ao coração de Canaã e começar a dominar as cidades? Era tudo ali, né? Josué sempre estava ali recuado, e aí acontecia alguma coisa, e eles conquistaram ali algumas coisinhas, mas só que os estudiosos sempre falam, durante até agora, que durante da história que a gente está lendo até agora, o que estava acontecendo no povo de Israel não era algo que estava condizendo com a sua vitória, com a sua entrada histórica, né? Que foi aquela entrada que eles tiveram ali maravilhosa pelo Rio Jordão. Mas só que a gente precisa entender uma coisa: Deus, ele já tinha dito: os cananeus serão expulsos pouco a pouco. Lá em Êxodo, capítulo 23, verso 30, ele fala que quando eles adentrassem nessa terra, eles seriam expulsos dali pouco a pouco. E aquele que crê, meus irmãos, ele não precisa se apressar, ou ele não precisa também concluir que a promessa não será cumprida só porque as coisas não estão acontecendo rápido demais. Isso é para a gente nos dias de hoje. Hoje nós vemos muitas pessoas que se convertem e querem ali bênção rapidamente. E quando isso não acontece, elas desistem da sua própria fé. Mas Josué, ele estava aqui, paciente, ele estava aqui, prudente, confiando no Senhor, e só fazia o que o Senhor mandava. E assim precisamos ser nós. Hoje, nessa quarta, nós só precisamos entender isso. Nós precisamos andar segundo as ordens do Senhor. Tem muita gente que toma várias decisões precipitadas, né? Vira e mexe, a gente tem algumas conversas com algumas pessoas, e a gente sempre olha que as pessoas estão se mostrando ali com vontade de fazer algo, e já está ali prestes a fazer, mas nunca colocam o Senhor em primeiro lugar. Nunca perguntam de fato: será que é para mim fazer isso? Será que com isso eu glorifico a Deus? As pessoas não fazem mais isso praticamente nos dias de hoje. Simplesmente elas fazem o que o trabalho pede, elas fazem o que o dinheiro está mandando, elas fazem o que é bom para ela e sua família, mas elas nunca querem saber ali o que de fato Deus quer para ela. Mas Josué, ele nos ensina aqui que nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Ouvir ali da boca do Senhor: vá e faça. Ele, teve uma decisão errada, mas agora ele está aqui e ele está disposto a não errar. Daqui a pouco a gente vai ver como é que isso vai acontecer, porque agora ele não está mais à toa, agora de fato ele vai ouvir a voz do Senhor e ele vai conseguir melhorar aquele erro que ele teve. E os estudiosos dizem que havia pessoas ali no meio do povo de Israel que estavam com medo de que os povos se reagrupassem e atacassem eles. Porém, esse medo era na verdade era um grande medo para alguns, mas para outros, mas para Deus olhou isso aqui como um grande acontecimento, porque para algumas pessoas do meio daquele povo, eles iriam ser atacados por 5 reis, mas para Deus isso aqui foi um acontecimento ótimo para eles. Vamos ver o que vai dizer aqui no verso 3 e 5. Vai dizer assim no 3 e no 5: por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafi, rei de Lax, e a Debir, rei de Eglon: venham para cá e ajude-me a atacar os gibeonitas, pois eles fizeram a paz com Josué e com os israelitas. Vimos aqui um ajuntamento. A gente viu aqui uma colisão, uma aliança de 5 reinos, que era Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis e Eglon, todos contra Gibeon. Na primeira instância, a gente percebe que o que eles vão fazer aqui é um acerto de contas.
Porque se a gente parar para prestar atenção, os gibeonitas aqui, eles eram traidores. Eles estavam ali no meio daquele povo cananeu, e quando Israel chegou, o que eles fizeram? Fizeram um acordo com Israel. Porém, Jerusalém, o povo de Jerusalém, eles não estavam indo só. Eles convocaram ali o rei de Jerusalém, com todo o seu entendimento, toda a sua sabedoria, convocou ali 4 reis para ir com ele. E essas pessoas sabiam que, porventura, quando eles começassem a atacar os gibeonitas, eles iriam acionar o povo de Israel. Por isso, o rei de Jerusalém, ele não chegou para atacar ele sozinho, ele não foi acertar contas com ele sozinho, ele levou ali 4 reinos com ele, e daí eles chegaram para fazer ali esse ataque. E na cabeça dele, eles iam acertar contas com os gibeonitas, e também quando os israelitas viessem, como eles eram em 5, né, eles iam expulsar eles ali da terra de Canaã. E de fato, o que aconteceu era o que eles não esperavam. Os gibeonitas, eles chamaram sim o povo de Israel, porém, não foi dessa vez que eles ganharam ali aquela guerra, os 5 reinos. Olha o que ele vai falar no verso 6. O verso 6 diz assim: os gibeonitas enviaram essa mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venham depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que vivem nas montanhas, uniram-se contra nós. Os gibeonitas, eles enviaram as informações a Josué do que eles estavam passando, da angústia que eles estavam passando, do perigo que eles estavam passando ali naquele lugar. E agora eles esperam o benefício daquela aliança que eles fizeram com Israel. Embora essa aliança fosse uma aliança ali fraudulenta, né, de início, mas agora o que eles querem usufruir dessa aliança. Eles querem receber dessa aliança o apoio de Josué. E Josué, ele precisa honrar com o seu compromisso, porque ele assumiu um compromisso com ele. Então ele precisa honrar com esse compromisso. Ele precisa honrar com esse acordo. Mesmo sabendo que de início os gibeonitas, eles deveriam de fato morrer, como todos os outros povos, mas agora a misericórdia de Deus alcançou aquele povo. Há um tratado de paz e eles tornaram-se servos de Josué, servos ali dentro do povo de Israel. E o dever do Senhor, meus irmãos, é cuidar do seu servo. Sendo o mais pobre, o mais desprezível dos seus servos, ele precisa cuidar e livrá-los de qualquer injustiça. Assim como Davi, ele clama ao Senhor, lá no Salmo 119, salva-me, eu sou teu servo. Assim, os gibeonitas clamaram a Josué, salva-nos, nós somos os teus servos. Assim como nós, meus irmãos, quando nós, porventura, estamos passando por dificuldades, seja elas físicas, espirituais, atrapalhos, doenças, enfermidades ou situações, nós precisamos nos levantar e clamar ao Senhor, pois Ele nos ajuda nessa batalha. Nós estamos com o Senhor. A palavra de Deus diz lá em Mateus 28, lá nos últimos versículos, que Ele estará conosco até os fins dos tempos. Nós precisamos clamar a esse Deus, pois Ele nos socorrerá. Assim como Josué, que é o Cristo aqui do Antigo Testamento, socorreu aquele povo com quem ele tinha ali uma aliança. E ele os ajudará. E olha a resposta que Josué deu para os seus servos. No 7:8. Ele vai dizer: Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, não tenha medo desses reis. Eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Josué sabia que a promessa dele sobre os gibeonitas não era só não os matar, mas ele também não poderia ficar de braços cruzados ali e deixá-los morrer, enquanto ele tinha poder o suficiente para não deixar isso acontecer. Então, eu não te prometi que eu ia te proteger, mas ele não poderia usar da má fé de deixar aquele povo morrer por grandes reinos, sendo que ele poderia ajudar esse povo.
Então Josué preparou, Josué ele planejou, ele determinou uma expedição para socorrer ali os gibeonitas, com os seus melhores guerreiros, a palavra de Deus fala. E agora, ele não fez como da vez passada, que ele não consultou a Deus para dar uma resposta aos gibeonitas. Pelo contrário, agora o Senhor lhe deu uma ordem: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. E quando a gente olha para isso aqui, a gente percebe que são 5 reinos. E aí a gente vai fazer as contas, né? 5 reinos, 5 povos ali contra 2 povos, né? Que eram os reis aqui dos amorreus contra 2 povos, que era o povo de Israel e o povo dos gibeonitas. E aí, obviamente, né? Nas contas a gente poderia dizer que eles iam perder, mas para Deus ele estava ali preparando uma ótima ocasião, porque eles se pegavam pensando: se a gente vai enfrentar 5 reinos, a gente vai perder, né? E aí, quando eles se espantam, eles têm ali uma grande chance de matar vários homens em um lugar só. É como se fosse um formigueiro, aqui um exemplo, né? Às vezes dá formiga lá em casa, dá no quarto, né? Dá na cozinha, dá na sala, dá na garagem. Mas aí o formigueiro está lá no quintal. Vocês vão matar o quê? Né? O foco do formigueiro? Pois é lá que eles estão. Então o Senhor ele preparou ali o foco para eles. Tinha ali 5 reinos em um lugar só. E aí aqueles que estavam com medo, agora vem uma vantagem muito grande. E agora vamos ver 2 milagres que o Senhor ele preparou aqui nessa batalha milagrosa. E é importante frisar que não é Josué, meus irmãos, mas não é Josué que batalha por si próprio, querendo matar o povo ou conquistar alguma coisa, mas é o Senhor. Essa guerra, ela é do Senhor. O Senhor, através do seu povo, que é o povo de Israel, ele corre atrás ali para trazer juízo sobre a incredulidade dos pagãos daquela época. Então essa guerra aqui é a guerra do Senhor, e o Senhor usa o seu povo. E o que Josué ele não consegue fazer, o Senhor de maneira sobrenatural e de maneira milagrosa, ele faz. E agora a gente vai ver esses 2 milagres aqui, muito, muito importantes nessa batalha. Ele vai dizer no verso 9 a 11. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué nos apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que ele impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Heron e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Heron para Azeca, do céu, o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Josué, ele apareceu aqui, Josué percebeu que se deixasse para sair dali do lugar onde ele estava, lá do acampamento de Gilgal, de manhã eles poderiam não encontrar mais ninguém. E o que eles fazem? Né? Eles se apressam ali e saem de noite, e de noite mesmo eles chegam. E quando eles chegam, eles pegam eles distraídos. Ou seja, o que a gente faz de noite? A gente tem que dormir, né? E eles chegam, pegam eles distraídos. E aí, quando eles chegam lá, os guerreiros de Israel, eles poderiam até dizer assim: como assim? Saiu 1h da noite. Como assim? A gente está aqui, vamos esperar de manhã, porque esse povo que a gente vai lá ajudar, eles é um povo que fez uma aliança fraudulenta com a gente, mas não, Josué fala assim: nós vamos agora. E eles fazem ali, se ajuntam ali com seus melhores guerreiros, eles saem na noite mesmo, e eles acreditavam, meus irmãos, que eles iam vencer, que eles iam ter um final feliz. Por isso eles se juntaram ali rapidamente e foram socorrer os gibeonitas. Deve ter sido pavoroso ali para os inimigos, né? Eles estavam dormindo e do nada começaram ali a serem atacados. Já pensou, a gente está ali dormindo e do nada o facão comendo, as pernas sendo cortadas, cabeça sendo cortada, alguns morreram dormindo, outros
até acordaram, mas não tiveram chance. Outros conseguiram correr, mas os israelitas alcançaram e tiraram as suas vidas. E outros conseguiram fugir dos israelitas, mas não de Deus. Verso 11, que diz: do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que a espada dos próprios israelitas. Quando falo para vocês que o povo não luta, mas Deus em si, é sobre isso. Imagina os inimigos acordando debaixo de guerra, atordoados, muitas pessoas morrendo, uma correria louca, e aqueles que conseguiam escapar, que achavam que estavam ali, poxa, vou escapar, e já estavam ali criando uma esperança, um fôlegozinho, quando se espantava, o que acontecia? Uma pedra de granizo caía na cabeça dele e ele morria. E aí, quando a gente olha para o que é, né, a chuva de granizo ela é um fenômeno da natureza. Ele é caracterizado por pedaços de gelo que é criado nas altas nuvens do céu. E esses pedaços de gelo eles podem variar do tamanho de uma peteca para maior do que uma bola de tênis. Então, né, a tantos quilômetros por hora, se isso caísse na cabeça de uma pessoa, com certeza os mataria. E foi isso que aconteceu. O Senhor usou um fenômeno que ele mesmo criou para ajudar o seu povo nessa batalha. E essa chuva de granizo matou mais pessoas do que a espada de Israel, do que as espadas dos israelitas. Ou seja, o Senhor ele agiu grandiosamente naquele lugar. O Senhor estava ali com aquele povo. Bet-Heron, ela ficava no norte de Gibeon. Azek e Maquedá ficava no sul. De forma que eles fugiram para os dois lados. Fugiram um para o lado, outro para o outro, tentando despistar, mas não teve jeito. Todos os dois lados, ninguém escapou. Todos foram mortos por pedras de granizo que o Senhor mandou para juízo daquele povo. E era para não ficar, para não ficar nas nuvens, esse milagre, somente nas nuvens, né? Que a gente falou agora que o granizo ele é feito ali dentro das nuvens. O Senhor ele vai além disso, ele vai mais alto ainda. Olha o que fala no verso 12. O verso 12 vai dizer: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, para sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvidas, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Chegando agora nesse grande milagre, né, que o sol parou, o narrador ele fala aqui, ó, não só eu que estou dizendo isso, mas está escrito no livro de Jazar. Ele diz aqui, está escrito no livro de Jazar. O livro de Jazar era um livro dos heróis de Israel. Só que esse livro, com o tempo, no meio da história, ele foi perdido, a gente não tem mais acesso a ele. Mas ele diz que esse fenômeno, esse milagre, esse grande milagre, estava ali nos manuscritos de Jazar. Mas hoje, infelizmente, nós não conseguimos ter acesso a esse livro. Mas, segundo ele, é fato verídico. E nós precisamos crer, pois está na Bíblia. E assim Deus quis, para que estivesse na Bíblia, para que gerasse a perspectiva de esperança em nossos corações. Há alguns argumentos aqui agora que eu vou trazer para vocês que falam a respeito desse sol parar. E o primeiro argumento que alguns estudiosos usam para falar sobre isso é que eles falam que essa passagem, quando eles falam aqui que o sol parou, eles falam isso como poesia, como se fosse o livro de Josué, uma narrativa poética, onde eles dizem assim: o sol e a lua lutaram juntamente contra Israel, algo do tipo. Mas a gente sabe que o livro de Israel, como a gente viu desde o início, que o pastor ele falou pra gente que o livro de Josué ele era um livro de uma narrativa histórica.
e não poética, né? E eles tendem aqui a dizer que essa narrativa era uma narrativa poética, mas se a gente for tratar ela como uma narrativa poética, a gente teria que tratar aqui, né, as pedras de granizo como poesia, mas a palavra de Deus diz que ela matou mais homens do que a espada de Israel. Então a gente descarta isso. E aí tem a questão de que a terra parou, porque eu não sei se vocês sabem, mas o sol ele já é parado, né? Vocês sabiam disso, né? Era para saber, porque o sol, quem gira em torno do sol é a terra. Não é o sol que gira em torno da terra. Então o sol está parado, então a terra gira em torno do sol. Então aqui a palavra mais certa seria que a terra parou, né? Porque o sol ele já está parado. Ou seja, mas a pessoa que conta tudo isso aqui, ela está trazendo um fato que ele vê, né? Então é uma narrativa onde ele está falando um fato que ele vê. Então se ele diz que o sol parou é porque para ele o sol parou. Porém o sol ele não porém o sol ele já está parado, porque é a terra que gira em torno do sol. Então aquela que a gente fala assim, o sol nasce aqui e agora o sol vai se pôr ali. Não é o sol que está se movimentando, mas sim a terra que está se movimentando, né? A terra fazendo ali o seu movimento em volta do sol. Porém, se a terra parar, não teria como se sustentar a vida sobre a terra, porque a terra ela gira ali a mais de 1.000 km por hora. E se a terra parar de uma vez, aonde a gente estiver, a gente vai ser lançado contra a parede e a gente vai morrer. Mas não foi a terra que parou, e sim o universo. Então tudo parou. Mas se tudo parou, teríamos também ventos de mais de 1.000 km por hora, que esse vento também nos arremessaria longe, também aconteceria uma catástrofe no mundo. E isso não teria como acontecer. E aí também tem um outro argumento sobre a refração da luz, que eles dizem, não sei se vocês já pararam para perceber, mas tem dia que demora mais a escurecer, né? Tem dia que dá 6 horas, tem dia que dá 5h30 já está escurinho. Mas tem dia que dá 6 horas e ainda está bem claro. E a gente fala assim, olha, o dia demorou, né? Isso aqui é chamado refração de luz, porque é como se o sol tivesse, né, se pondo, mas ainda assim a claridade dele trouxesse ali a refração da luz e aí ainda há dia, mesmo quando o sol não estivesse lá. Mas, porém, isso é algo que acontece muito rápido. Menos de meia hora isso acontece. Não é algo que se perpetua por muito tempo ali para eles dizerem que foi isso que aconteceu. Mas buscar essa explicação para isso, meus irmãos, por muitas vezes a gente pode até achar que é pecado. Pô, eu vou estar indo atrás do que de fato aconteceu. Será que isso não é pecado, é incredulidade da minha parte? Mas não, Deus ele nos deu uma mente, ele nos deu a oportunidade de pensar. E não tem problema nenhum de buscar essa resposta. Isso não diminui a nossa fé, muito pelo contrário, faz aumentar, porque a gente vai começar a buscar coisas no meio da ciência e a gente não vai encontrar. E isso vai aumentar mais ainda a nossa fé de saber que Deus ele é maravilhoso e fez algo que nem a ciência consegue explicar. E aí, o que nós precisamos entender disso tudo aqui, meus irmãos? O que nós precisamos entender desse grande milagre que é muito falado aqui, que o sol parou? Esse milagre é mais um dos milagres que quando a gente chega lá, a gente vai perguntar para Deus, mas Deus, o que foi que aconteceu aqui? De fato, o que aconteceu aqui? Porque a gente não conseguiu entender, tem muitos argumentos, muitas opções, mas a gente não entendeu. Mas o que a gente precisa entender hoje é que, dentro dessa palavra, dentro desse sol que para, é que, por enquanto, essas passagens que a gente encontra com grandes milagres do Senhor, com grandes milagres na palavra de Deus, isso deve servir de combustível para a gente continuar a perseverar e a nos firmar na nossa fé, nesse Senhor maravilhoso que nós servimos, porque esse Senhor é o nosso Deus, esse Senhor é um Deus de milagres. Amém? E é isso, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé?